Fala galera, continuando a sequência aqui das questões do Cefet do Rio de Janeiro de 2020, questão de número 15, aqui é o professor Rafael Souza e esse é o seu canal Questão de Matemática. A questão diz o seguinte: um artista plástico decidiu criar uma peça para sua próxima exposição intitulada Espiral de Teodoro, em homenagem ao filósofo pitagórico Teodoro de Cirene. A peça será composta por hastes metálicas retilíneas, formando triângulos retângulos contíguos, como mostra a figura abaixo. Então, vai ser mais ou menos assim a obra de arte do camarada. Beleza? O artista compra hastes de uma ferraria que as produz em qualquer tamanho, no limite máximo de 4 metros. Uma vez produzidas, 2 hastes não podem ser soldadas para se formar uma nova haste. Desse modo, a espiral de Teodoro, criada por esse artista, terá um número máximo de triângulos igual a quanto? Bem, para a gente pensar aqui, galera, a ferraria que ele compra, o maior tamanho da haste que faz é de 4 metros. Olhando aqui, o que a gente tem? Triângulos retângulos. Qual é o maior lado do triângulo retângulo? É a hipotenusa. Então, é por ela que a gente vai se basear. Qual vai ser o último triângulo que esse camarada vai fazer na arte dele? Um triângulo retângulo cuja hipotenusa tenha quantos metros? 4, obviamente, vai ser o maior pedaço. Tá? Ele produz qualquer tamanho, até 4. E ele diz que não pode juntar 2. Então não dá para o cara pegar uma haste que tenha 4 metros e juntar com outra que tenha 3 metros para dar 7. Não pode. Tá? Então, para a gente pensar antes de começar a fazer a questão. Tá? A gente sabe que o último triângulo vai ter hipotenusa 4 metros. Beleza? Então vamos lá, olha, bora ver o que acontece de triângulo em triângulo para ver se a gente encontra algum padrão. Eu vou chamar isso daqui de triângulo 1. Tá? Depois no triângulo 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então vamos lá, o que a gente tem aqui no triângulo 1? É um triângulo retângulo, os catetos medem 1 metro e a gente vai descobrir a hipotenusa. Será que esse daqui já vai ser igual a 4? Ou será que é no segundo? Ou será que é no terceiro? Vamos descobrir. Então olha só, triângulo de número 1. Vamos aplicar o quê? O teorema de Pitágoras para a gente descobrir a hipotenusa. Eu vou chamar sempre a hipotenusa de x, tá? Para a gente facilitar, para não ficar chamando de um monte de letra diferente, nem de x', x2', x3'. É x, tá bom? Então vamos lá. Hipotenusa aqui é x. Então, a medida do quadrado da hipotenusa é a soma das medidas dos quadrados dos catetos. Beleza? Então, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 dá 2, e aqui a potência passa na forma de raiz. Na verdade, eu meto a raiz quadrada dos dois lados da equação, tá? Esse é o princípio da equação. Mas de uma forma mais prática, a gente fala que se está na potência, passa na forma de raiz. Então, eu tenho que x é igual a raiz de 2. Então, neste primeiro triângulo aqui, a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 2. Beleza? Tranquilo. Não me diz muita coisa, mas já é um resultado. Vamos para o segundo triângulo. Verdinho aqui, ó, número 2 em verdinho. O que eu tenho aqui? Um cateto vale 1 metro. E o cateto desse segundo triângulo aqui é a hipotenusa do triângulo anterior, que vale quanto? Raiz quadrada de 2. Então, nesse segundo triângulo, eu tenho um cateto valendo 1 e o outro cateto valendo raiz de 2. Beleza? Bora jogar isso no teorema de Pitágoras. X, que é a hipotenusa, já falei, né? X ao quadrado é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Então, um cateto vale 1, o outro cateto vale a raiz de 2. Como é que fica isso daqui? 1 elevado a 2 é 1. E olha aqui, olha. Raiz quadrada de 2 elevado a 2, o expoente simplifica com o índice e o 2 sai da raiz. Tá? Tem toda uma jogada aqui. É raiz de 2 vezes a raiz de 2, aí a multiplicação de raízes, eu coloco radicando dentro de um único radical, isso fica raiz quadrada de 2 vezes 2, que dá raiz quadrada de 2 elevado a 2. E aí o expoente do radicando simplifica com o índice da raiz, eu já estou fazendo direto isso daqui. Se você não entendeu, dá uma pausa, volta no que eu falei rapidinho aí, vai procurar essa propriedade da radiciação. Ok? 1 mais 2 dá 3, então eu tenho que a hipotenusa do segundo triângulo é igual a raiz quadrada de 3. Isso não é igual a 4. Então vamos continuar. Vamos ver se a gente chega no padrão. O que acontece aqui no triângulo 3? Um cateto vale 1 metro e o outro cateto é a hipotenusa do triângulo anterior, que é quem? Raiz quadrada de 3. Então no triângulo 3 eu vou ter que um cateto vale 1, hipotenusa x, um cateto vale 1, e o outro cateto vale raiz de 3. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.
Vamos lá, 1 elevado a 2 é 1, e aqui a mesma propriedade que eu usei aqui, ó, beleza? Expoente simplifica com índice, o 3 sai da raiz, então raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é 3. 1 mais 3 é 4, e eu vou deixar assim. Ah, mas raiz quadrada de 4 é 2. Eu sei, mas deixa assim. Não está tudo na forma de raiz e a gente não quer encontrar um padrão, ver se existe um padrão? Então pronto, deixa a raiz de 4, não tem problema. Vamos agora para o triângulo 4. O que a gente tem no triângulo 4? Um cateto mede 1, que é o que sempre vai acontecer, e o outro cateto é a hipotenusa do triângulo 3, que é quem? Raiz quadrada do número 4. Então vamos lá, ó. Triângulo 4, x é a hipotenusa, quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto. Você já está meio que sabendo o que está acontecendo, né? 1 ao quadrado é 1, o 4, pela simplificação do expoente com índice, sai da raiz. Então a gente tem aqui que é 1 mais 4. 1 mais 4 é igual a 5. Potência passa na forma de raiz. Então eu tenho aqui que a hipotenusa do triângulo 4 é igual a raiz de 5. Bora parar um pouquinho e ver se já existe um padrão? Olha só, você poderia fazer o do triângulo 5 aqui, o cateto seria 1, o outro cateto seria a hipotenusa do triângulo 4, que é raiz de 5, e aí você ia chegar no resultado, dá uma pausa no vídeo e vê se você acerta. E aí, acertou? Olha só o padrão que está acontecendo aqui, olha. A hipotenusa do triângulo 1 é raiz quadrada de 2. Eu vou falar só raiz de 2, tá? A hipotenusa do triângulo 1 é raiz de 2. A hipotenusa do triângulo 2 é raiz de 3. A hipotenusa do triângulo 3 é raiz de 4. A hipotenusa do triângulo 4 é raiz de 5. E aí? Percebeu o que está acontecendo aqui? O radicando é uma unidade a mais do triângulo que eu denominei de 1. Por exemplo, triângulo 1, raiz de 2. Triângulo 2, raiz de 3. Triângulo 3, raiz de 4. Triângulo 4, raiz de 5. A gente está falando da hipotenusa. Ora, então o triângulo 5 seria quem? Raiz de 6, obviamente, porque presta atenção, ó, se eu fosse calcular aqui o triângulo 5, ele seria 1 ao quadrado mais raiz quadrada de 5 ao quadrado, ia dar 1 mais 5, que ia dar 6. Se eu fosse calcular do 6, ia dar 1 mais 6, que ia dar 7. Ou seja, a gente está tendo esse padrão aqui. Se eu quisesse saber a hipotenusa do triângulo 10, por exemplo, não é uma unidade a mais? Então seria a raiz quadrada de 11. Tá? Entendeu esse padrão? Joinha? Qualquer dúvida? Nos comentários. Olha só, qual é a maior haste que ele vai comprar? Não é de 4 metros? Muito bem. Qual é a raiz quadrada que vai dar 4? Raiz quadrada de que número que vai dar 4? Como é que eu descubro isso? Fazendo 4 elevado ao quadrado, que são operações inversas. 4 elevado ao quadrado é 16. Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Eu estou procurando uma hipotenusa que seja igual à raiz quadrada de 16. Isso vai acontecer em que triângulo? Triângulo 15. Tá certo? Não é uma unidade a mais? Então, ó, no triângulo 15, a hipotenusa vai ser raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Tá certo? Não poderia fazer o triângulo 16, porque ia ser a raiz quadrada de 17. E isso já é maior do que 4. E ele não faz haste maior do que 4. Então, o limite de triângulos que esse camarada vai fazer para essa arte dele são 15 triângulos. Deu para você entender? Deu para você compreender? Se não, comenta aí que a gente te ajuda. Beleza? Então, a resposta aqui é letra B, 15 triângulos. Espero que você tenha entendido o raciocínio, a forma que a gente fez essa questão, tá ok? Se te ajudou, deixa o joinha, que ajuda a compartilhar aí o nosso trabalho. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vamos bater aí 500 inscritos. A gente está com 300 e alguma coisa. Vamos bater 500 inscritos, tá? E depois a gente vai para a próxima meta. E, se for da sua vontade, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair aula nova. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!